Olá! Você sabe o que é tema, recorte temático, desvio de tema, tangenciamento, fuga ao tema? Ai, quanto nome que a gente tem! Não se preocupe, eu vou agora te ensinar de forma bem prática, bem concreta, como é que você identifica tudo isso. Já de cara, entenda que se você não consegue desenvolver seu texto com base predominantemente no recorte temático, a nota O vai lá para baixo. Por quê? O conteúdo de uma redação sempre vai ter um peso muito grande. Geralmente, nos critérios de correção, o peso do conteúdo é de metade para mais em relação à nota final. Então, se você não conseguir falar especificamente o recorte, desenvolver o recorte temático, a nota vai lá para baixo. Mas agora calma, eu vou te mostrar agora de uma forma bem objetiva como é que você entende tudo isso e não pode cometer isso na sua redação, beleza? Vai comigo então agora a tela, olha só. Então, o primeiro ponto aqui, ó, diferença o que é tema e o que é recorte temático. Então, o tema é o assunto geral da sua proposta, tá? É o que vai sustentar a proposta, é a base. Porque para se construir uma proposta, você tem que ter um assunto geral, violência, saúde, educação, tem que ter alguma coisa assim. O recorte temático é a delimitação do assunto, ou seja, é aquilo que deve ser desenvolvido. O recorte temático ele é feito a partir do tema. Então, você tem o tema geral e o recorte temático ele está dentro do tema. Temos também aqui desvio de tema. O que é isso? O desvio de tema ocorre quando o texto não discute predominantemente o que delimita o recorte temático. Então, fica falando muito sobre o assunto, mas não discute efetivamente o recorte. Fuga ao tema ocorre quando o texto não discute o tema, muito menos o recorte temático. Então, vai para outro caminho, tá? Tangenciamento ocorre quando o texto apresenta o recorte temático, mas não o desenvolve. Então, só mostra, mas daí vai para outro lado da história. Mas tá, e na prática agora então, Giancarla, como é que a gente vai entender tudo isso? Calma lá. Como eu percebo isso agora com exemplos bem práticos, bem concretos? Vou te mostrar agora para você entender tudo isso e, de uma vez por todas, não errar na sua redação. Então, veja só. Vamos lá. Como é tudo isso na prática? Exemplo aqui. Aqui nós temos um tema, tá? Que é a nossa proposta. Tá assim, ó. Os desafios da educação depois do início da pandemia. Então, veja, já de cara, tem um cuidado de entender isso aqui, ó. Depois do início da pandemia, a proposta já delimita um contexto aqui, não é para falar do século do década de 80, não, é para falar agora da pandemia. Qual é o nosso tema, então? O tema aqui, ó, é educação, porque a educação é o assunto geral que nós temos aqui. Não é violência, não é saúde, não é economia. Agora, o recorte. Os desafios causados por conta da pandemia, ou seja, por causa da pandemia. Lembre-se que desafios são o quê? Desafios são problemas, tá? Desafios são dificuldades que ocorrem, entende? Não é para você dar soluções aqui, não. É para você mostrar quais são as dificuldades ou os problemas. Continuando. Um exemplo agora de um desvio de tema, tá? Como é que pode acontecer isso? Veja só. A educação precisa de muitos investimentos, principalmente quanto à infraestrutura das escolas públicas. Veja só, o tema falava sobre os desafios, que são os problemas ou as dificuldades da educação, mas ligadas ao contexto da pandemia. Que a gente teve a pandemia aí, crianças que ficaram com muita educação online, alguns não tiveram acesso à educação. Então, é nesse sentido. Aí a pessoa começa a falar sobre escola pública, infraestrutura. Veja que a educação aqui é geral. O tema não delimita qual educação, deixa de forma genérica. Muito bem. O que seria uma fuga ao tema? Ó, a pandemia mudou muito a vida das pessoas e trouxe problemas de relacionamento. Então a pessoa fala da pandemia e esquece que o recorte era para falar sobre os desafios da educação. A pandemia é só o contexto em que está o tema. Perceba? Isso é uma fuga ao tema.
O que é um tangenciamento? A frase, um exemplo de frase. A educação possui muitos desafios decorrentes da pandemia. Veja só, aqui ó, existe uma frase que está literalmente ligada ao recorte. Traz o recorte aqui. Aí vamos lá. Aí a pessoa começa assim, ó. Nesse sentido, deve-se levar em conta as causas do baixo rendimento escolar de muitos alunos. Tá. Aí, primeiro, aqui está a ideia de desafios. De repente, aí tem aqui as causas do baixo rendimento escolar. Veja que aqui eu tenho um certo desvio, até o texto fala sobre desafios, mas não fala quais são eles. Qual seria a expectativa do leitor? Se a pessoa escreveu desafios aqui, a expectativa é que a partir dessa frase aqui, ó, fossem mostrados quais são esses desafios. Essa seria a lógica aqui. Então, veja, aqui você tem um exemplo bem prático de como é que você percebe isso. Como é que eu entendo isso? Como é que eu percebo? Então, não tem como você fazer um bom texto, já uma boa nota, se você não atender fielmente ao conteúdo. Gente, conteúdo é ali. Se você não consegue falar do que foi solicitado, não tem nem o que recorrer. Você tem que literalmente falar do recorte temático. Agora, na prática, eu vou te mostrar algumas propostas e como é que você consegue perceber isso de forma mais prática. Veja só, tela comigo de novo. Temos o seguinte, a proposta 1. Aí temos o tema reconhecimento facial entre o combate à criminalidade e o controle da população. Aqui, ó, cuidado. O que nós temos agora aqui, ó? Reconhecimento facial, aqui, ó, é o nosso tema. Muito bem. Só que não é para eu ficar falando sobre reconhecimento facial, vou falar sobre as leis, a inovação. Não é isso, não. Olha o que vem de recorte aqui, ó. E essa palavrinha aqui faz toda a diferença, ó, entre o combate à criminalidade e o controle da população. Qual é o recorte temático aqui, ó? Esse daqui é o seu recorte temático, ou seja, é para você mostrar que o reconhecimento facial, ele vive, né? O nosso assunto aqui, que existe uma contradição, existe um paradoxo aqui. O que é um paradoxo? Uma contradição, um problema aqui. Por quê? E agora? Reconhecimento facial, tudo bem. A gente sabe que ele pode sim combater a criminalidade. Mas e será que ele não vai controlar a população? Agora fica esse embate, percebeu? Então, aqui o recorte é para você mostrar esse embate que existe acerca do uso do reconhecimento facial. Então, esse entre aqui faz toda a diferença. Não é para você falar assim, ah, mas é para eu me posicionar e escolher um lado? Não é para escolher lado aqui. Aqui, esse entre não é para escolher um lado. Veja só. Não é para escolher um lado. É para você mostrar que o reconhecimento facial é uma ferramenta, sim, uma inovação tecnológica, mas existe muita discussão e muita divergência. Alguns defendem que combate a criminalidade e outros defendem que isso é uma forma de controlar a população. Então, é essa a discussão que você tem que propor, perceba? Então, aqui, ó, entender essa palavrinha aqui faz toda a diferença. Se você falar, eu quero falar, então, escolher um lado, vou falar que ele combate a criminalidade, beleza, e não mostrar a outra parte, o texto, isso é um desvio do recorte temático, porque você não falou de tudo que foi solicitado. Perde nota? Bastante, tá? Então, cuidado e entenda. Olha essas palavrinhas básicas que aparecem na proposta. Outro exemplo aqui, ó. Proposta 2. O avanço da depressão no mundo contemporâneo. Então, veja. O que nós temos agora aqui, ó? A depressão aqui, ó, é o meu tema. Mas não é para eu falar sobre a depressão, causas, efeitos, tal, nada teórico. É para eu falar do avanço, tá? Então, veja, esse daqui é o meu recorte temático. Aí, uma dica. A palavra avanço é um substantivo abstrato. Então, veja, o avanço é assim, ó. Por que ocorre esse avanço? Pergunte, por que ocorre o avanço da depressão no mundo contemporâneo? O que faz com que isso aconteça? Então, veja, a base do texto é mostrar isso daqui, ó.
por que existe esse avanço, o que é que faz com que ocorra esse avanço. E outra, você vai conseguir e contextualizar isso sempre no mundo contemporâneo. Isso daqui, ó, é o contexto. Não é para eu fazer resgate histórico lá, sei lá, década de 50. É para eu falar do mundo agora, da atualidade. Outro exemplo aqui, proposta 3. O papel da memória na compreensão de uma sociedade. Aqui, ó, vamos lá. Nós temos a memória aqui, que é o nosso tema. Esse é o nosso tema aqui. O recorte, esse aqui é um recorte que você tem que perceber o seguinte, ó. O papel na compreensão. Então, o recorte temático, ele trata de duas coisas aqui, ó. O papel, aí o papel, pense que a gente fala da função da memória, mas o papel em que sentido? Na compreensão de uma sociedade. Então, veja que não é para falar para a memória de forma genérica, tá? Intelecto, nada disso, é para falar da memória na compreensão de uma sociedade. Então, aqui você tem que falar especificamente isso, ó. A função que a memória exerce na compreensão, aí a compreensão ligada à sociedade, ou seja, a nossa história, a nossa vida em sociedade aqui. Muito bem. Então, o que você percebe? Não é tão simples assim. Quando você vai fazer uma análise em relação a recorte temático, você tem que olhar muito bem isso. Cada tema, ele só é aquele assunto geral. E a sua preocupação é falar sobre o recorte. Agora, eu vou mostrar para você um tema com tópicos. Por quê? Isso também exige uma atenção quanto ao recorte, porque cada tópico possui um recorte temático. Parece que não, mas sim, se você não seguir o recorte de cada tópico, desvia aí, ó, nota lá para baixo. Então, vai comigo agora para a tela. Olha só, nós temos o seguinte, esse é o nosso tema geral, ó. A polícia civil e o combate a crimes violentos. Marque lá que isso daqui é o assunto, tá? Então, nós temos o quê? Isso aqui é o nosso assunto geral, tá? É o assunto que nós temos aqui de forma geral. Agora, quando é uma proposta com tópicos, aqui nós temos nossos tópicos aqui, tá? Aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que identificar o tema e recorte de cada tópico, tá? Então, vamos lá. Tópico 1. Conceitue o que são crimes violentos, apresentando exemplos e possíveis causas sociais e ou culturais tipo de violência. Vamos lá. Vamos marcar aqui, ó. Nós temos o nosso tema. O tema aqui, ó, são crimes violentos. Esse daqui é o nosso tema e esse é o assunto. Só que o que você tem que falar dos crimes violentos? Vamos lá agora. Aqui a gente tem um recorte que é um pouco maior, tá? Ele quer que você mostre o seguinte, ó, vou até destacar aqui. Conceitue, dê exemplos e possíveis causas. Então, você vai ter que mostrar tudo isso no recorte, ó. Você vai ter que mostrar o conceito, tá, de crimes violentos, exemplos de crimes violentos e uma atenção especial aqui, ó, está no plural. Então, pelo menos 2 exemplos aqui. E na sequência temos causas. E veja que está assim, ó, causas. E a banca ainda coloca para você aqui, eu vou até colocar separado para ficar mais claro. Causas sociais, causas culturais, tá? Quando você coloca isso daqui, ó, esse e ou, quer dizer que você pode falar só de uma ou de ambas, das duas. Ou seja, eu posso falar só causas sociais, só causas culturais ou causas sociais e culturais. Aí você que decide, tá? Mas, de novo, pelo menos aqui, ó, como tá no plural aqui, ó, pelo menos 2 causas aqui, tá? Deixa eu arrumar esse pelo aqui que não ficou bom, não. Pera aí. Pelo menos 2 causas, tá? Se for escolher só sociais, 2 sociais. Se for culturais, 2 culturais. Se for uma de cada, pode colocar uma social e uma cultural, mas pelo menos 2 aqui. Então, olha, o primeiro tópico aqui exige de você bastante coisa. Eu não posso falar somente de crimes violentos. Ah, eu vou falar de lei. Não, você tem que trazer conceito, exemplos e causas. É isso que pede. Mais do que isso, é só para você encher de informação, mas para nota, o que vai dar nota, o corretor vai fazer assim, ó. Tá, falou do conceito? Beleza, deu exemplos, beleza, mostrou causas, ok. É isso que o corretor vai fazer. Vamos lá, tópico 2.
relacione a atuação da Polícia Civil ao enfrentamento desse tipo de violência. Então, veja, aí nós temos aqui, ó, nós temos aqui de novo o tema e nós temos o recorte, tá? Então, o tema, olha o que ele vai ter aqui para você para entender o seguinte, ó. O tema é a atuação da Polícia Civil, tá? Então, tá aqui, ó. Atuação da Polícia Civil. Tá, mas é para eu falar da atuação da Polícia Civil em todos os aspectos, em tudo? Não. É para você relacionar ali, tá vendo aquela palavra ali, ó? Relacionar. É isso que eu tenho que fazer, ó. A atuação da Polícia Civil em relação, o que é esse tipo de violência aqui? Aos crimes violentos. Então, veja aqui, aqui você precisa literalmente mostrar, a relacionar, tá? A atuação da Polícia Civil em relação aos crimes violentos. E quando a gente fala isso daqui para você, tiver essa palavrinha aqui, ó, atuação, tá? Pense, é o que faz, o que a Polícia Civil faz em relação aos crimes violentos. A atuação, como ela atua, o que ela faz de forma prática, tá? Quando o tema pede atuação e pede isso aqui, você vai ter que colocar o quê? Exemplos concretos. Coloque exemplos concretos, coloque situações práticas que deixem muito claro para o leitor do que é que você está falando. Muito bem. Tópico 3. Sugira um exemplo de ação que poderia ser promovida para melhorar a atuação da Polícia Civil em contexto de crimes violentos. Então, vamos lá. Tema aqui e o nosso recorte temático aqui. Muito bem. Veja que aqui a gente tem uma crescente, né? Porque a gente vai aumentando um pouquinho os tópicos. Então, nós temos de novo a atuação da Polícia Civil, tá? Veja que o assunto de novo, o tema de novo é a atuação da Polícia Civil. Tá? Opa, civil aqui. Tá. Mas e agora? Como é que eu vou falar do recorte? O recorte é o seguinte, aqui a proposta quer que você mostre um exemplo, tá? Um exemplo de ação aqui. E isso daqui é o teu recorte, um exemplo de ação, mas cuidado. Este exemplo de ação aqui tem a ver com o quê? Tem que ser alguma coisa para melhorar a atuação da Polícia Civil, tá? Tem que ser para melhorar a atuação da Polícia Civil em contexto de crimes violentos, tá? Então, veja que é isso daqui, é um exemplo bem específico que melhore a atuação da Polícia Civil em contexto de crimes violentos. Outro ponto importante aqui, a proposta pediu só um exemplo. Então, você não pode só citar, você tem que mostrar qual é esse exemplo e você tem que, além disso aqui, ó, mostrar, deixa eu colocar até um maisinho aqui, ó. Você vai mostrar e você vai explicar essa ação aqui, tá vendo, ó? Explicar, esclarecer. Como assim? Você vai mostrar como colocar em prática. Então, não adianta falar assim, tem que fazer isso. Tá, mas como é que isso vai ser colocado em prática? Então, veja, a gente também tem recorte temático quando nós temos proposta por tópicos. Então, para você aqui, né, entender muito bem que toda proposta vai ter um tema e um recorte temático. Toda proposta, tá? Não adianta. Você tem que ter muito cuidado quanto a isso. O seu papel na hora de você olhar para a proposta é você entender assim, existe um assunto geral, mas existe um recorte temático e é em relação a este recorte que eu preciso desenvolver o texto. Não, se eu desviar, vou perder nota. Então, tenha esse cuidado. Fale especificamente sobre o recorte temático, tudo bem? Gostou, então, da nossa aula aqui? Deixe aí seus comentários. Aproveite, participe, estude, escreva, não fique parado, tá? A gente só aprende a escrever quando a gente escreve, beleza? Então, muito obrigada e até uma próxima aula que a gente tem.